Colocou o negócio aí? Ô, meus amados, Shalom. Voltamos aqui. Não sei se voltou para os irmãos aí. Estamos aguardando para ver se volta. Caiu a internet aqui. Hoje, os irmãos veem como é que as coisas são. A internet ficou o dia todo normal, né? Meu filho estava até vendo outras coisas aqui. Justamente na hora da live cai a... Tá voltando aqui. Justamente na hora da live cai a internet, né? O sinal. Mas acontece, né, irmãos? Acontece. Mas vamos voltar aqui. Se cair de novo, irmão, a gente vai tentando, tá bom? Não sei porquê. Minha internet aqui ela é uma internet razoavelmente boa, da Live Team. Não costuma dar problemas, entendeu? Mas tem coisas que acontecem, né? Tem coisas que acontecem. Voltou aí, Débora? Voltou? Então vamos lá, meus amados. Vamos voltar. Como eu falava, Shavuot. Shavuot é uma festa bíblica, ou seja, a gente conhece no grego. No grego, a pronúncia, a expressão dela é Pentecostes. Amém? Então, na verdade, meus irmãos, como eu ia dizendo, a igreja, ela deixou de seguir aquilo que é bíblico, aquilo que a igreja primitiva seguia. Se você ler lá em 1 Coríntios, capítulo, se não me falha a memória, 5, quando Paulo fala sobre, capítulo 5 e capítulo 6, né, que Paulo fala sobre aquele homem que cometia pecado com a mulher do seu pai, né, que era a sua madrasta, nos dá a entender que era com a sua madrasta, né? Paulo fica tão assim, estupefato, né? Paulo fica tão perplexo com aquilo que ele diz assim, olha, eu fico, nem entre os gentios, nem entre os pagãos, eu ouvi que coisa assim acontece. E pior de tudo é que aquilo estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e a igreja de Corinto não tinha nem disciplinado ele, não, é como se, ou seja, eles nem se entristeceram por aquilo, eles estavam tão inchados que eles nem se entristeceram. Aí Paulo vai dizer assim, olha, tirai o fermento velho. Aí Paulo ele começa a falar sobre a questão da Páscoa, do Pêssar, né? Porque a Páscoa bíblica, o Pêssar bíblico, quando a igreja celebra, durante 7 dias, tem que ser tirado todo fermento da casa das pessoas, entendeu? Então, eu estou falando por alto aqui, tá, meus irmãos? Um dia a gente explica isso melhor. Então é tirado, e o pão que é usado, né, no Pêssar é o pão ázimo, ou ázimo, que é o pão sem fermento, no hebraico é matzah. Amém? Então, na verdade, Paulo vai dizer assim, tirai o fermento velho, tirai a massa velha, para que sejais uma nova massa. Olha o que Paulo está dizendo. Aí Paulo diz assim, celebremos a festa. Então a igreja de Corinto, vamos dizer assim, ela era uma igreja gentílica. Ela não era uma igreja onde só haviam judeus. Existiam judeus, provavelmente, mas ela era uma igreja gentílica. Então a igreja de Corinto celebrava a festa da Páscoa, do Pêssar. Você está entendendo, meus amados? É onde eu quero que os irmãos entendam. Então a igreja ela precisa voltar ao início, às origens. E isso nós vamos trazer para a gente, isso nós vamos retomar para a gente, meus amados. Isso nós vamos retomar para a gente. Vamos voltar ao início, vamos aprender e vamos voltar ao início. Entendeu? Então, a Bíblia vai falando de outras festas, Shavuot, aí depois tem, citando por alto, festa dos tabernáculos, né, que é Sukkot, vamos falar de outra, Yom Kippur, que é o dia da expiação, que é o dia mais sagrado para o judeu, que é o dia em que o judeu fica em jejum durante o dia todo e se humilhando diante do Eterno, buscando a misericórdia, se consertando diante do Eterno, Yom Kippur, e aí por diante. Você está entendendo? Então a igreja, ela não comemora essas festas. Mas o que a igreja comemora? Festa junina, que é uma coisa católica. Só que a igreja muda o nome, bota festa genuína, festa jesuína. Você está entendendo? A igreja, o que a igreja comemora? Natal. Ah, mas irmão, antes, Natal é o nascimento de Jesus. Alguém sabe aqui quando Jesus nasceu? Biblicamente, acredita-se que Yeshua nasceu entre setembro e outubro, que justamente foi no período da festa dos tabernáculos. Por isso que João usa aquela expressão, e ele habitou, ele tabernaculou entre nós. Tabernacular é habitar.
É você habitar dentro de tendas. Então ele veio a essa terra e habitou, ele tabernaculou. Por isso que João usa esse termo. Você entende? Você está entendendo? Então, na verdade, meus amados, essas festas, elas são bíblicas. Agora, o Natal não é. A Bíblia manda a gente comemorar, a Bíblia manda nós fazermos um memorial da morte de Yeshua. Quando você participa da ceia, você está o quê? Fazendo isso em memória, você está lembrando do sacrifício dele. Mas a Bíblia não manda você lembrar do nascimento, festejar o nascimento dele, entendeu? Então eu não quero que você me compreenda mal, amém? Mas isso são heranças católicas. Essa data de 25 de dezembro é uma data completamente pagã, é o dia vamos dizer assim, da adoração ao Deus Sol. Você está entendendo? Como também outras coisas, a gente vai entrar aqui mais profunda, de uma forma profunda nos próximos estudos, né, Shiur, né? Em próximos estudos que o Eterno nos permitir a oportunidade. Então, meus amados, é isso que eu quero que você entenda. São essas verdades bíblicas que nós vamos aprender juntos e nós vamos ser restaurados, amém? Vou mostrar para você dentro da palavra, eu não vou ficar só na minha palavra, porque a palavra do homem ela cai por terra, mas a palavra do Eterno não cai por terra. A palavra do Eterno ela prevalece, meu irmão, e a palavra do Eterno vai prevalecer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, irmãos, vamos ler aqui, olha só, eu parei no 12, não é isso? Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, hoje nós estamos em Cristo, mas nós ainda estamos distantes da comunidade de Israel, nós ainda estamos distantes da comunhão de Israel. Irmão, guarda uma coisa, nós somos um povo só, nós somos um povo, nós vamos ler isso aqui embaixo, daqui a alguns versículos nós vamos ler isso aqui, amém? Você vai ver que Yeshua, lá em João capítulo 15, Yeshua diz assim, presta atenção, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Me convém o quê? Agregá-las. Aí ele vai dizer assim, e haverá um rebanho e um pastor. Quando Yeshua estava dizendo isso, ele estava dizendo para quem? Para os judeus. Aí ele vai dizer assim, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Que aprisco? Não são de Israel. São gentios. São outras ovelhas. Aí Yeshua diz assim, me convém agregá-las também. Ou seja, eu vim primeiro para Israel. Mas depois, vamos ler depois lá em Romanos capítulo 11, a Bíblia diz que Israel vai receber um espírito de entorpecimento, de profundo sono. Aí vai se cumprir o que João disse. O que João disse? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí João vai dizer assim, mas todos aqueles quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Olha que coisa linda, meu irmão. Glória a Deus, olha só. Primeiro ele veio para Israel, mas por causa da bondade do Eterno, da misericórdia do Eterno, Deus permitiu que um espírito de entorpecimento, de sono viesse sobre Israel. Israel até hoje rejeita Yeshua. Israel até hoje rejeita Jesus. Por causa da rejeição deles veio a salvação para as nações. Olha o que Paulo diz lá em Romanos, Paulo fala sobre isso. A rejeição dele trouxe salvação para as nações, trouxe riqueza para as nações. Agora imagine quando eles forem restaurados, irmão. Imagine quando eles forem restaurados, o que vai acontecer nesse mundo. Aí Paulo vai dizer, a ressurreição dos mortos, o reino de Cristo milenar nessa terra. Você está entendendo? Então, meus irmãos, ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam. Alguns não receberam. Talvez eu possa dizer, a maioria não recebeu. Mas aqueles que receberam, aí foi dada a oportunidade de salvação para as nações. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E me convém o quê? Agregá-las. E depois haverá um rebanho e um pastor. Que rebanho é esse? Igreja, ou seja, aqueles que são convertidos das nações, Israel. Um rebanho, um povo em Yeshua HaMashiach. Descendência de Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, Abraão. Olha que coisa linda, meus irmãos.
Em ti serão benditas, serão abençoadas as famílias da terra. A salvação ela começou em Israel, porque foi primeiro para Israel, mas depois se estendeu para as nações. Então haverá um rebanho e um pastor. Quem é esse um pastor? É Yeshua. É Yeshua. João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor lhe dá a sua vida pelas suas ovelhas. Amém? Não existe amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelas suas ovelhas. Amém? Então vamos prosseguir aqui, irmãos, para nós darmos continuação. Temos aqui 2 pessoas, depois que caiu, diminuiu, mas não importa, vai ficar na página da igreja, amém? E depois que ficar na página da igreja, os irmãos podem ver depois, amém, irmãos? E entenderem, em nome de Yeshua. Tá funcionando? Caiu? Vamos lá, irmãos, não sei se caiu de novo, mas nós estamos dando prosseguimento, amém? Diz assim, estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, olha como estavam os povos, as nações, sem Cristo, distantes de Israel. Israel é o povo eleito, né? Estavam estranhos às alianças que Deus fez com quem? Vamos falar um dia sobre isso aqui, eu estava estudando sobre isso hoje. As alianças foram todas feitas com Israel, irmão. Todas as alianças foram feitas com Israel. Você está entendendo? Então, nós fomos enxertados neles. Israel é a oliveira. É por isso que a gente tem que ser o quê, irmão? Restaurado. Nós temos que ser restaurados, meu irmão. Nós somos unidos, nós fomos unidos a eles. As alianças foram feitas com Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 11, depois você leia. Deus vai te dar entendimento e sabedoria. Sabe o que diz Romanos capítulo 11? Que nós fomos enxertados neles. Ou seja, eles são a oliveira, a raiz deles são os patriarcas. As promessas foram feitas a eles por causa dos patriarcas. Israel errou muito, sim, eu não estou aqui defendendo Israel não, irmão. Como Israel transgrediu, como Israel foi desobediente, mas a Bíblia diz que as promessas de Deus, os dons de Deus são dados sem arrependimento. Deus deu dons, ele não se arrepende. Deus fez promessas, ele não se arrepende. E as promessas foram feitas aos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. De Jacó veio Israel, porque Jacó teve o seu nome mudado. Para quê? Para Israel. A partir de hoje tu não será mais chamado de Jacó, tu serás chamado de Israel, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. Olha que coisa linda, meu irmão. Você está entendendo? Então as promessas foram feitas a eles, assim como as promessas foram feitas a Davi, quando o Senhor disse que não faltaria herdeiro dele sobre o trono de Israel. Ou seja, Yeshua é da tribo, é da descendência de Davi, da tribo de Judá, da descendência de Davi. Por isso que o cego disse, Yeshua ben Davi, Jesus filho, ben quer dizer filho, Yeshua, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego estava cego na carne, mas estava enxergando espiritualmente, porque ele estava enxergando Yeshua como ben Davi, como filho de Davi, como Salvador, como Messias, como prometido. Você está conseguindo entender isso? Você está conseguindo compreender isso? Ele estava enxergando mais do que muita gente naquela época, meu irmão. Ele estava enxergando mais do que muita gente naquela época. Porque ele enxergava Yeshua ben Davi, Yeshua filho de Davi, da descendência, ou seja, o prometido, o Messias. Aquele que seria, como diz a palavra de Deus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que seria o rei dos reis. Então, Yeshua veio da descendência de Davi, promessa feita a quem? A Davi. Então, quando Deus promete, Deus cumpre, meu irmão. Independente do homem, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então as promessas foram feitas a Israel, sim, foram feitas a Israel. Israel errou muito, mas nem por causa disso as promessas foram canceladas ou anuladas. Deus prometeu, aleluia, abençoar Israel, a descendência, que seria a descendência de Abraão, louvado seja o nome do Senhor. E de Israel veio a salvação para as nações, porque de Israel descendeu Yeshua, de Israel descendeu Jesus, e Jesus ele veio para salvar não só Israel, primeiro para Israel, mas depois ele veio para salvar as nações, louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia vai dizer que só existe um nome pelo qual nós devemos ser salvos, lá em Atos. Este nome é o nome de Yeshua, o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado, não sei o que você está passando, mas se você serve a esse Jesus poderoso, esse Yeshua HaMashiach poderoso, saiba de uma coisa, aleluia, pode passar o que for, mas as promessas dele na tua vida não passam, e as promessas dele na minha, na sua vida não estão restritas somente aos dias atuais, não estão restritas somente a este mundo, porque Paulo vai escrever aos Coríntios, quando este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos, aleluia, lá em cima, um tabernáculo eterno preparado para nós, e a Bíblia vai dizer que aquilo que é corruptível vai ser transformado num corpo incorruptível, num corpo de glória, louvado seja o nome do Senhor, num corpo que não sente mais desgaste, num corpo que não tem mais enfermidade, num corpo, louvado seja o nome do Senhor, que não sente mais tristeza, porque é um corpo de glória, um corpo glorificado. Então, quando este tabernáculo terrestre se desfizer, ou seja, as promessas de Deus não são só para essa vida não, meu irmão, muito pelo contrário, as maiores promessas de Deus são para sempre, são para a eternidade. É por isso que a Bíblia diz que, aleluia, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O melhor de tudo, o mais importante de tudo, você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, você está debaixo das promessas do Eterno. Aleluia, e o Eterno é fiel na sua promessa. O céu passa, a terra passa, mas a promessa do Eterno se cumpre na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, outrora, nós estávamos estranhos às alianças, irmão. Por quê? Porque as alianças foram para Israel. É por isso que é necessário a gente receber o Messias, o Mashiach, né? Cristo ungido. É necessário nós recebermos Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o príncipe da nossa salvação. E através dele nós fomos o quê? Unidos a Israel. Nós nos aproximamos da comunhão com Israel. E as promessas foram feitas a Israel. E as promessas se estendem para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. As alianças. As alianças. Você quer ver, irmão? Você quer ver uma coisa que você talvez desconhece? Porque hoje em dia, não sei se você já ouviu falar, mas se fala muito de uma teologia chamada teologia da substituição. O que é isso, irmão Anderson? Vou tentar te explicar. Teologia da substituição é a teologia que os teólogos dizem que a igreja substituiu Israel. É como se Israel ficou com o Antigo Testamento, a primeira aliança. Mas Israel rejeitou Yeshua, então agora Deus rejeitou Israel e Deus colocou a igreja no lugar de Israel. Isso se chama substituição. Israel foi substituído pela igreja. Mentira, mentira, aqui a Bíblia não fala isso. Aqui a Bíblia fala que nós fomos... A Bíblia diz que nós fomos o quê? Aproximados. A Bíblia diz que nós estávamos separados, mas agora não estamos mais separados deles. Por quê? Porque nós fomos aproximados a eles. Olha só. E eu vou te mostrar como as promessas foram feitas a Israel. Hoje eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero ler a principal promessa. A principal promessa, que a gente chama de Novo Testamento, ou Nova Aliança. Mas, biblicamente, o termo mais certo é aliança renovada. Se você puder, a gente vai voltar para cá para concluir, mas abra comigo em Jeremias 31:31, por favor. Tá ok aí? Tá. Jeremias 31:31. Por favor, amados. Aliança renovada é o Novo Testamento, que a gente chama de Novo Testamento, né? Jeremias 31:31, deve ser por causa do barulho, Davi, mas não tem problema não. Vamos ler, irmãos? 31:31. Oh, glória. Vai dizer assim, eu vou ler para os irmãos. Jeremias 31:31 diz assim, minha tradução é diferente, minha Bíblia é King James, tá, irmãos? Diz assim, dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei, oh, aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui. Dias virão, diz o Senhor, que eu estabelecerei uma aliança nova, uma nova aliança, com quem? Com quem, irmã Débora? Está com a Bíblia aberta? Ele diz que
estabelecerá uma nova aliança. E esta nova aliança não é com a igreja, não, irmão. Não se escandalize com isso. Essa nova aliança é com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, a nova aliança, a promessa do Messias, a promessa do Salvador, ela foi feita para quem? A igreja tomou o lugar de Israel? Não. Não tomou, essa aliança foi feita com Israel. Olha, dias virão, diz o Senhor, que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, ou seja, com os seus pais, quando os tomei pela mão para os tirar do Egito, pois eles não honraram o meu pacto. Ou seja, Israel errou, irmão. Isso é evidente, isso é claro. Israel deixou a desejar, mas nem por causa disso a fidelidade de Deus, as promessas de Deus feitas a Abraão, aos patriarcas vão deixar de existir, meu irmão. Você está entendendo? Então aqui vai dizer assim, ó, quando Deus tirou Israel do Egito, Deus fez uma aliança com eles, Deus deu aliança lá no Sinai, Deus fez aliança com Moisés, Deus deu a tábua dos mandamentos, Israel pecou, Israel transgrediu, Israel foi rebelde, Israel deixou a desejar. Então, irmãos, aquela aliança foi quebrada da parte de quem? Do homem, da parte do povo de Israel. Louvado seja Deus. Deus rejeitou uma geração, sim, daquela geração só ficou Josué e Caleb, o resto foi rejeitado. Por quê? Porque, irmãos, aleluia, eles pecaram e Deus levou, aleluia, uma nova geração para entrar na terra prometida, que manava leite e mel. Mas não é isso que queremos falar. O que eu quero que você entenda é o seguinte: aquela aliança foi quebrada, mas o Senhor diz que dias virão em que o Senhor diz que estabelecerá uma nova aliança. Deus renovará uma nova aliança, uma aliança nova, e esta aliança será renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por quê, irmão? Vamos lá. Por que casa de Israel e casa de Judá? Deus não podia falar só Israel? Com Israel? Porque o reino de Israel foi dividido em dois. As tribos de Israel foram divididas em dois reinos. Reino Norte, Israel, casa de Israel, 10 tribos. Reino Sul, reino de Judá, 2 tribos. Judá, Yehudá e Benjamim. Ou seja, Reino Sul, Judá e Benjamim. Reino Norte, 10 tribos. Você está entendendo? Então por isso que o profeta ele usa essa expressão. O profeta usa aqui, ó, com a casa de Israel, ou seja, as 10 tribos, e com a casa de Judá, as 2 tribos, 12 tribos no total. Correto? Então o Senhor diz que a aliança seria com eles. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei para tirar pelas suas mãos da terra do Egito, porque eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu marido divino deles. Minha tradução é diferente. Assevera Yahvé: eis que, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, da minha lei, na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, no seu coração. Assim serei, de fato, o Deus deles e eles serão o meu povo. Ô, irmão, acabou. Você quer rasgar isso aqui? Alguém tem a capacidade de rasgar isso aqui? Isso aqui é promessa, irmão. Isso aqui é promessa. Então o Novo Testamento, a nova aliança, a aliança renovada, como você fala, como eu falo, foram feitas com eles, irmão. Yeshua diz: eu vim primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você está entendendo? Mas só que a salvação se estendeu para as nações. Porque ainda vou dizer algo muito mais profundo e que a gente vai falar sobre isso nesses dias que a gente vai estudar. Muitas pessoas das nações não sabem, mas pertencem à casa de Israel. Pertencem à casa de Judá. Tem descendência judaica. Porque irmão, o povo de Israel, ele foi, como eu posso dizer para você, ele foi para Galute. O que é Galute, irmão Anderson? Ele foi para a diáspora. O que é diáspora, irmão? Isso complicou mais. Ele foi disperso para as nações, por causa das perseguições. Amém? Depois de Yeshua, lá para depois do ano 70, destruição do templo, aí teve a perseguição de Roma fez uma perseguição ferrenha aos judeus, destruiu toda a Judéia, né? As profecias se cumpriram. Aí a Bíblia diz que Israel, vamos dizer assim, se dispersou, Israel fugiu para as nações. E eles ficaram nas nações. Então tem muita gente que está nas nações que não sabe, mas tem descendência judaica.
Entendeu? E hoje, nesses últimos dias, Deus está restaurando, porque há promessas. Nós vamos estudar sobre isso. Hoje é só uma pincelada superficial. Nós vamos estudar. Hoje, Deus está restaurando. Ezequiel 37 fala da restauração. Restauração do povo de Israel. Deus vai trazer de volta para a sua terra. Irmão, oh meu Deus, se você não for para Israel agora, um dia você vai estar em Israel. O reino milenar de Yeshua, o milênio, vai ser de Jerusalém. E nós? Nós vamos estar com o corpo glorificado, reinando com ele, irmão. Você está entendendo? Ah, pastor, eu nunca escutei isso. É profecia. Zacarias, Isaías 65, Isaías 66, Isaías 11. Hoje eu li Isaías 11, irmão. Hoje eu li Isaías 11, que tem dispersos do povo de Israel por várias nações. Quer ver o caderno? Aqui, o caderno aqui, ó. Eu fiz anotações, eu procurei no dicionário, no Google, né? Procurei sobre, aqui vai dizer aqui, ó, Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 10, Isaías capítulo 11, a partir do versículo 10 ao 16, são 6 versículos, fala sobre o retorno dos dispersos. Amém? Nós vamos voltar para cá, mas vamos lá para Isaías 11, Isaías 11, rapidamente, me ajuda aí, irmã Débora, por favor, porque a tua tradução é um pouco diferente. Isaías 11, versículo 10, mas eu vou ler precisamente o 11, Presta atenção, irmão, por favor, presta atenção nisso. 11, versículo 11, lê o versículo 11, irmã Débora, eu vou acompanhar aqui para ver se é igual. Não, capítulo 11, versículo 11. Isso, capítulo 11, versículo 11, irmãos. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Siná, e de Amate, e das ilhas do mar. Amém. Eu vou agora ler na minha tradução aqui, porque os irmãos vão ouvir melhor. Naquele dia, diz Yahweh, ou Yahvé, ou Yahweh, estenderá o braço pela segunda vez para resgatar os remanescentes do seu povo. Ou seja, naquele dia, diz Yahweh, ou Yahweh, o Eterno, diz o Eterno, que ele estenderá o seu braço para quê? Para resgatar os remanescentes, ou seja, os que sobraram, os descendentes que sobraram das nações. Aí ele vai dizer assim, os remanescentes do seu povo que ficou na Assíria, depois no Egito, em Patros, Etiópia. Aí eu fui vendo aqui, olha só. Vamos lá, primeiro vamos para... a minha tradução fala Cuxi. A tua fala Cuxi, irmã Débora? Antes de Elão, fala Cuxi? Não, fala Etiópia. Isso, Cuxi. Em Cuxi, na Etiópia. Irmão, aí eu pesquisei no Google, onde ficava Cuxi, onde hoje, qual o nome do lugar que hoje, vamos dizer assim, fica. No caso, outrora era Cuxi, na Etiópia, mas hoje, qual o nome que é dado a esse lugar, a esse local? Aí na pesquisa, falou que esse lugar é chamado de Sudão. Não sei se você já ouviu falar. Sudão, preste atenção. Sudão cobre grande área no nordeste da África e faz fronteira com a Eritreia, Etiópia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Chade, Líbia e Egito. Ou seja, Sudão engloba tudo isso. Então sabe o que Deus está falando? Que nesses lugares, na África, no continente africano, há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa, não vou citar quem é, e essa pessoa falou para mim assim, mas eu sou negro, eu não tenho descendência judaica não. Ele precisa ouvir isso aqui. A Bíblia diz que na Etiópia, na África, no Sudão, em vários lugares, aqui diz que Sudão fica na grande área nordeste da África. Para lá existem descendentes do povo de Israel. E eu estava vendo uma certa vez eu estava fazendo uma pesquisa, não lembro agora qual foi o site que eu estava vendo, diz que a tribo de Dan, uma boa parte dela
diante da dispersão, eles foram para a África, para a Etiópia, para esse lugar, e lá eles estão até hoje. Tem uma comunidade judaica grande, que são descendentes da tribo de Dan. Olha que coisa linda, meu irmão. Olha como Israel se dispersou, olha como as tribos se dispersaram. Na Etiópia, na África, no Sudão. Não é só a parte nordeste da África. Aqui está dizendo também Etiópia, África Oriental, onde fica o chifre da África. Ou seja, tem descendentes do povo de Israel, meu irmão. E nesses últimos dias eles vão ser restaurados. Você está entendendo? Isso é para você... para Deus abrir o teu entendimento. A palavra ela tem que se cumprir. Deus está prometendo nos últimos dias trazer esse povo de volta. É o próprio braço de Deus que vai lá onde eles estão. Agora eu quero trazer para mim, para você aqui no Brasil. Você sabia que aqui no Brasil existe uma grande quantidade de descendentes do povo de Israel, do povo judeu? Porque na dispersão, na diáspora, quando eles foram dispersos, fugindo da perseguição, da destruição da Judéia, de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que eles foram para Europa e eles pararam na Espanha. Da Espanha a perseguição começou por volta do ano de 1400 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa, eles foram para Portugal, foram também perseguidos em Portugal, foram forçados, eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas é um tema que a gente pode abordar. Eles foram forçados, a palavra certa, foram forçados a se converter ao quê? Ao cristianismo, ao catolicismo, porque senão eles seriam mortos, e lá eles se tornaram marranos quer dizer filhos forçados, e eles se tornaram cristãos novos, ou seja, eles se converteram, mas muitos deles se converteram só de boca para fora, mas dentro das suas casas eles guardavam as suas tradições, as suas raízes judaicas, eles guardavam tudo aquilo que eles sempre guardaram em obediência a Deus, ao Eterno e a sua palavra, irmãos. E dali de Portugal, eles vieram para o Brasil, foi quando Portugal colonizou o Brasil, e eles vieram, Fernão Dias, Fernando de Noronha, se você não sabe, são judeus, são pessoas descendentes. Então o Brasil, irmão, ele foi, vamos dizer assim, descoberto sim, mas ele foi colonizado sim, mas por muitos judeus que vieram. Então muita gente, não posso dizer assim ao certo quantos são, né? Existem até pesquisas, mas não feitas e comprovadas claramente, mas existem sim uma possibilidade de milhares de pessoas serem descendentes do povo de Israel. Aí você diz assim, mas irmão, para que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nesses últimos dias o braço do Eterno, o braço de Jeová vai pegar eles das nações e vai trazer eles de volta, porque são os remanescentes, os que restaram, são aqueles que ficaram, louvado seja o nome do Senhor, e Deus está fazendo, o Eterno está fazendo esta obra, meu irmão. Você está conseguindo compreender isso? Isso é obra de Deus, irmão. Isso é obra do Eterno. É o que nós acabamos de ler aqui. Aí vai falar que Patros, Egito, Cuxi, Etiópia, Elão, que é Sinar. Sinar é onde era a Babilônia antiga, onde foi construída a Torre de Babel, que hoje em dia é o Iraque. Lá também existem pessoas da descendência, claro, não só os ismaelitas, não só os muçulmanos, não. Existem pessoas do povo mesmo de Israel que foram dispersos e estão lá. E nesses últimos dias o Eterno vai pegar com o seu braço. Por quê? Porque são descendência. Descendência segundo a carne. Muitos hoje em dia cristãos são descendência segundo a carne de Abraão. Não sabe, mas tem descendência judaica. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, amados, eu não vou me prolongar muito, não sei quanto tempo nós já estamos de live. É só para você poder entender, não sei se você está conseguindo se alegrar como eu estou me alegrando, né? Porque de repente esse assunto para você pode ser que não seja tão interessante, mas a gente vai falar um pouco sobre isso e, claro, sobre muitas outras coisas, amém? Mas é muito importante você saber disso, porque isso faz parte das profecias bíblicas. E isso faz parte das profecias voltadas para os últimos dias, para o fim dos tempos. Você está entendendo? Então, a igreja, ela tem que, o povo de Deus, do Eterno, ele tem que estar ligado a essas coisas, ele tem que estar atento a essas coisas, ele tem que estar antenado, em sintonia, irmão. Evangelho não é só isso não é só as coisas que você escuta dentro de uma igreja, não, irmão. Evangelho vai muito mais além.
Amém? Evangelho vai muito mais além. Palavra do Eterno, profecias do Eterno, vai muito mais além. Amém? Então vamos voltar lá para a gente concluir. Efésios, né? A gente acho que só lemos 2 versículos, hein, irmão? Mas a gente acaba falando muita coisa, né, irmãos? O Espírito Santo vai nos dando muita coisa boa e vai nos fazendo aprender. Vamos ler Efésios 2. É o 12? Eu estava no 12, né? Então vamos para o 13, né, irmãos? Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue. Olha só, nós outrora, ou seja, as nações outrora, estavam o quê? Distantes, mas agora por causa do sangue de Yeshua, foram o quê? Aproximados. Amém? Foram aproximados. Aí vai dizer aqui, vós que estáveis distantes, fostes aproximados, mediante o sangue de Yeshua. Porquanto ele é a nossa paz, ele é a nossa shalom. Vamos prosseguir aqui. De ambos os povos, irmão, presta atenção nisso aqui, versículo 14. Porquanto ele é a nossa paz, ele é a nossa shalom, e de ambos os povos fez um, e derrubou o muro da separação, em seu próprio corpo desfez a inimizade. Olha só, irmãos, você está entendendo isso? Aqui está dizendo que ele desfez o muro da separação. Se você não sabe, no templo, na época dos apóstolos, gentio não ficava junto com o judeu. Havia um muro que separava, porque o judeu ele se achava mais santo, ele se achava mais puro, né? E ele achava que o gentio ele era imundo, né? Você vai ver que Pedro, né, Kefa, ou Pedro, quando ele tem aquela visão, daquele êxtase, quando ele vê descendo do céu, né, um grande lençol, e aquele lençol ele vem fechado como um vaso, mas quando ele desce, ele se abre e se vê vários tipos de répteis, quadrúpedes, vários tipos de animais, e uma ordem é dada para Pedro dizendo, mata e come. Aí o que Pedro vai dizer para aquela voz, para a voz do Eterno? Eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Ali não fala de alimento, ali Deus queria mostrar algo mais profundo para Pedro. Aí Pedro vai dizer, não, Senhor, eu nunca coloquei na minha boca coisa imunda. Aí o Senhor vai dizer para ele assim, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Olha, irmão, meu Deus. Aí, a segunda vez, a palavra, mata e come. Pedro vai dizer assim, eu nunca coloquei na minha boca coisa imunda. A voz diz para ele, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Oh, irmão, sabe o que Deus estava mostrando ali? Que Pedro ia ter que entrar na casa de Cornélio. Cornélio era um homem temente ao Eterno, mas ele não era judeu. Ele era um gentio, ele era um romano, irmãos. Ele era um centurião romano, mas ele orava, ele dava esmolas, ele era temente ao Eterno. E a Bíblia diz que as orações deles subiram em memória diante do Eterno. E o anjo apareceu para eles, a Bíblia diz, a hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde, ele estava em oração e jejum. E o anjo se apresenta para ele e diz, olha, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. As tuas esmolas, a tua tzedaká, as tuas boas obras subiram perante Deus. Deus recebeu as tuas esmolas, as tuas ofertas, a tua ajuda ao teu próximo, as tuas orações. Deus te conhece, Cornélio. Aí Deus diz assim, vai lá e chama Pedro, chama Kefa, porque ele vai te dizer as palavras da vida. Só que antes de Cornélio mandar mensageiros, Deus já estava preparando Pedro, porque se Deus não preparasse Pedro, Pedro não iria. Por quê? Porque o judeu não se assentava para comer com um gentio. O judeu não entrava na casa de um gentio. Sabe por quê? Porque para o judeu, o gentio ele era imundo, ele era pagão. E Deus estava dizendo assim, não chama de imundo aquilo que eu purifiquei para a salvação também. Olha que coisa linda, irmão. Ou seja, Deus mostrou para Pedro, eu tenho uma obra com os gentios, com as nações, eu vou salvar as nações. Então, meus amados irmãos, é isso que está acontecendo aqui.
Aqui está dizendo assim, ó, porque ele é a nossa Shalom, e de ambos os povos ele fez um povo só, derrubando o muro da separação, o muro do que havia no templo. Deus usou aquele muro ali, através do apóstolo Paulo, para dizer tudo aquilo que separa judeu de gentio foi derrubado, porque desses dois povos Deus fez um só. Por isso que aqui está dizendo no versículo acima do 12, que nós fomos aproximados da comunhão, da comunidade de Israel, ou seja, hoje em dia nós fomos enxertados neles. Romanos 11, nós vamos estudar isso aqui. Romanos 11 diz que eles são a oliveira e nós fomos enxertados nos ramos, nós fomos enxertados no lugar daqueles que foram quebrados por causa da sua incredulidade, por causa da sua dureza de coração. Nós fomos enxertados, ou seja, as nações foram enxertadas. Eu digo nós, né, irmão? Mas de repente a gente tem descendência, como eu creio que eu tenho, né? Então, na verdade, nós fazemos parte. Mas vamos lá para você poder entender. Então, na verdade, meus amados irmãos, é o que está dizendo aqui, de ambos os povos ele fez um só, e ele derrubou todo muro de separação. Não precisa mais ficar separado, porque é um povo só. É um povo que foi comprado pelo sangue de Yeshua, o sangue que desfaz toda, aleluia, a inimizade. Amanto de Comanarácia, desfaz toda inimizade. Olha só, meus irmãos, a obra do Eterno. Olha a obra do Eterno. Aí aqui vai dizer a palavra, meu irmão, para nós finalizarmos. E anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Ou seja, esse lei de mandamentos aqui, irmãos, fala de, como eu posso trazer para os irmãos entenderem, fala de ordenança de homens. É como essa, por exemplo, judeu não pode ficar com gentio, judeu é mais santo, ou seja, tradições de homens. Então aqui está dizendo que ele anulou, né, os mandamentos dos homens, ordenanças para em si mesmo, dos dois povos, criar um só povo, um novo homem. Ou seja, ele aproximou, ele uniu, ele desfez a parede da separação, ele quebrou os mandamentos, ou seja, ele quebrou as ordenanças dos homens, que eram contrárias. Aí aqui vai dizer assim, e reconciliar, verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Oh, irmão, que coisa linda! Pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, da mesma forma para os que estão perto. Paulo, irmão, vamos lá, para a gente entender. Paulo, ele era o quê? Judeu. Então ele está falando assim, olha, ele está escrevendo para uma igreja gentia, para crentes que eram gentios, das nações. Ele está dizendo aqui, olha, e vindo ele, proclamou a Shalom, proclamou a paz. Para quem? Para vós, para vocês, gentios. Aí ele vai dizer aqui, que estavam longe, e da mesma forma para os que estavam perto, ou seja, para os judeus, para nós. Porque nós, judeus, nós não estávamos longe, nós estávamos perto. Mas vós estáveis longe, olha só. Por isso que os que estavam longe foram trazidos para perto, foram aproximados. Você está entendendo? Para quê? Para de ambos os povos Deus fazer um só povo. Amém? Então vamos lá para a gente encerrar. Pois por meio dele, tanto nós como vós, olha só, por meio dele, ele quem? Yeshua. Tanto nós, judeus, Paulo ele era judeu, como vós, que não são judeus segundo a carne. Não sois judeus segundo a carne, mas sois gentios segundo a carne. Então ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer assim, pois por meio dele, tanto nós como vós, temos o pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Olha que coisa linda, meus irmãos. Você está entendendo? Portanto, não sois mais estrangeiros, não sois mais estranhos, não sois mais estrangeiros e nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos. Irmãos, vamos lá. Você sabe o que quer dizer concidadãos? Sempre quando bota co-herdeiro, co-herdeiro quer dizer aquele que herda juntamente com. Então, a partir do momento que a pessoa é um co-herdeiro, ele herda com outro herdeiro. Com um cidadão, é aquele que é um cidadão juntamente com aquele outro que também é cidadão.
Então Paulo está dizendo aqui, olha só, portanto não sois mais estrangeiros e nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só, quem é a família de Deus? Israel. Mas agora as nações também, através de Yeshua, de Jesus, também são cidadãos, também fazem parte desta família. O que Yeshua falou? Minha família são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e obedecem a palavra do meu Pai. O verdadeiro judeu não é aquele que é no exterior somente, mas é aquele que é no seu interior. Amém. Olha que coisa linda, meu irmão. Então não adianta ser descendência de Abraão, não adianta ser judeu se não obedece. Não adianta. Tem que ser os dois, né? Assim como o gentio que se converte, ele não é judeu segundo a carne, mas ele vai ser salvo, porque ele é judeu interiormente, ele é convertido no seu interior, ele guarda os mandamentos, ele guarda a palavra do Eterno. Amém? Então vamos finalizar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para morada de Deus no Espírito. Então a finalidade, irmão, de Paulo, de Shaul, Rachalia, apóstolo Paulo, era mostrar para os gentios convertidos que eles foram aproximados, que eles foram salvos também, que eles receberam a misericórdia também, que eles receberam o perdão também, que eles foram aproximados, que eles faziam parte agora das alianças também. Essa foi a finalidade do apóstolo Paulo. Amém? Então, meus amados irmãos, nós temos que andar em comunhão, em sintonia. Amém? Israel é o povo eleito, é o povo escolhido, é a descendência de Abraão segundo a carne. Mas nós fomos enxertados nele mediante a nossa fé. E nós fazemos parte hoje do povo do Eterno. Um povo só, um rebanho e um pastor. Então que o Eterno te abençoe. Para a próxima semana, eu vou pedir a você, para você meditar em Romanos 11. Medite em Romanos 11. Leia Romanos 11 e nós vamos falar sobre Romanos 11 na próxima semana. Não só Romanos 11, outras coisas também. Mas vamos iniciar falando sobre Romanos capítulo 11, tá bom? Então, não, por enquanto Romanos 11, porque Romanos 11 ele é um pouquinho extenso, né? Então que o Eterno te abençoe, tá bom? Então essa é a finalidade. A gente vai estudar vários temas, a gente pode falar sobre fruto do Espírito, a gente pode falar sobre dons espirituais, porque a igreja tem que ser viva, tem que ser santa. Podemos falar e vamos falar sobre oração e jejum, né, irmãos? Vigilância, armas espirituais. Temos inúmeros. Nosso propósito aqui é sermos edificados, irmãos, é aprendermos. Amém? Mas também vamos falar muito sobre a questão de Israel, sobre as profecias dos profetas e sobre o reino milenar, sobre a vinda de Yeshua, os sinais. Temos muitas coisas para falar e eu creio que o Espírito Santo ele vai nos guiar cada dia, ele vai nos levar a um tema, um tópico, para a gente poder falar, para a gente poder aprender. Hoje eu iniciei dessa forma, devido à questão da restauração, né? Temos que voltar ao original, irmãos. Temos que nos aproximar de Israel, porque temos muito para aprender com Israel. Você quer ver isso? Eu vou finalizar, prometo que eu vou finalizar agora. Eu vou ler 2 textos, né? Não, vai ter. Vou ler. Falta só um pouquinho, irmã Simone. Eu vou ler 2 textos. Obadias, capítulo 1, versículo 20. Obadias 1, 20. Obadias só tem um capítulo, né? Então Obadias 1, 20. Deixa eu ver se eu falei certo. Obadias. Vou te ajudar. Obadias fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. É fácil de você achar, tá? No meio de 66 livros. Vamos ler Obadias 1:20. Eu falei aqui sobre não falei sobre sefaraditas, falei sobre os dispersos que foram para Portugal e Espanha. E a maioria dos brasileiros
que são descendentes de judeus, eles vieram, por exemplo, eu, né, o meu sobrenome é Anderson, meu nome é Anderson, meu sobrenome é Fernandes Lobo. Tanto Fernandes como Lobo, eles são sobrenomes que, como eu posso dizer, que possivelmente tem uma grande possibilidade de eu ser descendente desses judeus novos, né? Porque, irmão, presta atenção, eles tiveram que se converter forçadamente ao catolicismo, né? Cristãos novos. Você vai ouvir falar sobre Bnei Amusim, que quer dizer filhos forçados, ou seja, eles foram obrigados, foram forçados, senão eles seriam mortos. E muitos foram mortos, muitos foram torturados. Amém? Só que muitos, para terem suas vidas e suas famílias preservadas, eles aparentemente disseram que se converteram. Só que na sua casa, muitos deles ainda guardavam a sua identidade judaica, ainda viviam no judaísmo, nas suas tradições, entendeu? Então, por isso, eles tiveram os seus nomes mudados, seus sobrenomes mudados, né? Era como se fossem feitos uma nova pessoa, vamos dizer assim, com outra cultura, com outra tradição. E dentre os seus sobrenomes, muitos colocaram os seus sobrenomes com nomes de animais, por exemplo, camelo, leão, coelho, lobo, o meu sobrenome, entendeu? Outros com nome de árvores, oliveira, né? Tem até outras, eu tenho uma lista que agora me fugiu da mente. Ou então o nome de santos, como o próprio nome Santos, você está entendendo? Tem um também que eu vi, que é até um sobrenome do irmão que eu conheço, Santiago, né? Então são sobrenomes que possivelmente, da Silva, né? Possivelmente indica que a pessoa possa ter uma grande possibilidade de ser um descendente de judeu, né? Do povo de Israel. E o que acontece, meus amados irmãos? Então esses que foram dispersos e esses que vieram aqui para o Brasil, na sua maioria, eles são sefaraditas, sefarade, né? Aí eu até coloquei aqui uma colinha, né? Porque nem tudo a gente lembra. Sefarade, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sefarade é o termo usado para se referir aos descendentes de judeus originários da Espanha e Portugal, que foram os que vieram para o Brasil. Primeiro eles foram para a Espanha, perseguição da Espanha, migraram para Portugal. Perseguição em Portugal, porque quando eles chegaram em Portugal não tinha perseguição, era paz, tranquilidade. Depois houve o casamento entre famílias reais de Portugal com o da Espanha. Aí a perseguição da Espanha passou a ter em Portugal. Entendeu? Aí foi quando começaram a serem forçados, começaram a serem mortos, né? Lá em Minas Gerais, se você pesquisar no Google, acho que até no YouTube você vai ver também, o Museu da Inquisição, né? É o rabino Marcelo Guimarães, do Ministério Ensinando de Sião. Lá tem um Museu da Inquisição, onde ele fala muito sobre isso, né? Então, meus amados irmãos, esses que da Espanha e de Portugal, eles vieram para o Brasil. Então, a maioria dos judeus, pessoas que são descendentes dos judeus brasileiros, eles são sefaraditas. E agora nós vamos ler uma profecia que está lá no livro de Obadias, profeta Obadias, capítulo 1, que é um capítulo só, versículo 20. Obadias, versículo 20 diz assim, presta atenção. Os cativos do exército dos israelitas, tomarão posse do território dos cananeus, até Serepta. Os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade. Olha aí, irmão. Tá entendendo? Conseguiu entender? Vou repetir. Aqui está falando, a partir do versículo 15, aqui está falando sobre o dia do Senhor. E aqui está falando sobre a restauração de Israel. Versículo 17 diz assim, contudo, no monte Sião haverá livramento. E lá estarão todos os que escaparam, e ele será santo. E a descendência de Jacó possuirá a sua herança. Aqui, mais uma vez, no livro dos profetas, como nesse livro aqui do profeta Obadias, fala sobre a restauração de Israel.
Aqui fala da restauração final. Deus julgará as nações. A Bíblia chama de dia do Senhor. O dia que Deus vai manifestar o juízo dele sobre as nações, sobre os rebeldes. E aqui a Bíblia vai dizer que haverá livramento no Monte Sião. Ou seja, em Jerusalém, Israel, haverá livramento, haverá livramento. Olha que coisa linda. Aí o Senhor vai dizer assim, olha, e lá estarão todos os que escaparem, e ele será santo, e a descendência de Jacó, a descendência de Israel, possuirá sua herança. Deus deu lugares, aleluia, para a sua descendência habitar, para a sua descendência morar. É por isso que eu digo para você hoje, você pode não ir a Israel hoje, mas um dia você estará lá, porque é promessa do Eterno. Aí vai dizer aqui, olha, a casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, a casa de José como labaredas, a casa de Esaú será como palha, eles incendiarão, consumirão, não haverá sobreviventes da casa de Esaú, e assim será, porquanto Israel e Yahweh o disse. Aí vai dizer aqui, olha, os de Negueb se apossarão dos montes de Esaú e de Cefalá, as terras de entre a planície costeira e as montanhas ocuparão a terra dos filisteus, e eles tomarão posse dos campos de Efraim, de Samaria, de Benjamim se apossará de Gileade. Agora o 20, eu vou repetir o 20. E os cativos do exército dos israelitas tomarão posse do território dos cananeus até Serepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade, os sefaraditas, ou seja, se você, meu irmão, se você, minha irmã, é descendente de judeu, é sefaradita, você faz parte dessa profecia aqui. Essa profecia diz que os de Sefarade ocuparão as cidades do Negueb. Sabe o que é o Negueb? Pesquisa pode ser no Google mesmo, Negev ou Negueb, a gente fala Negueb, mas termina com V, Negev. Negev é um deserto que existe extenso lá em Israel, ou seja, esse deserto será habitado, e aqui diz que os de Sefarade habitarão nesse lugar. É profecia, meu irmão, não tem como essa palavra cair por terra, não tem como essa palavra não se cumprir. Você está entendendo? Então essa palavra vai se cumprir na minha e na sua vida, na vida daquele que é descendente. Aí vai dizer aqui, o povo de Deus vitorioso haverá de subir ao monte Sião e governará a montanha de Esaú. Olha só, e Yahweh, Yahvé, não sei como está a tradução, a minha diz aqui, Yahweh será rei, ou seja, o Senhor reinará. Da onde ele vai reinar? Do Monte Sião. Aonde é o Monte Sião? Jerusalém. Quem é esse Yahweh aqui? É o próprio Filho de Deus, Yeshua ben Davi. Ele vai reinar lá do Monte Sião e nós estaremos lá com ele. Oh, glória! Você pode se alegrar com isso? Quer promessa maior que essa, meu irmão? Não tem. Você vai estar com ele para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, aqui fala da promessa feita, se você quiser guardar aí, né, capítulo 1, versículo 20 de Obadias, aos sefaraditas, amém? Ao povo de Sefarade, aos descendentes, né, dos judeus, louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria também de falar sobre outra coisa, mas agora me fugiu da mente, irmãos. Aleluia. Mas aqui fala sobre... Tem muita coisa para a gente falar, irmão. Muita coisa. Mas por hoje eu não vou me estender mais, tá bom, meus amados? Não vou me estender mais. Mas você pode assistir de novo, você pode pesquisar, você pode... E nós estamos aqui para aprender um com o outro. A nossa finalidade é aprender um com o outro, amém? É sermos ensinados, né? Então que o Eterno te abençoe grandemente, amém? Estamos caminhando aqui para esses últimos dias, né? A palavra vai se cumprir. Não sei quanto tempo nos resta. O tempo que nos resta, temos que fazer alguma coisa para o reino. O reino precisa avançar. A Bíblia diz que este evangelho precisa ser pregado em todas as nações para que venha o fim, né? Então nós temos a nossa responsabilidade também. A minha responsabilidade não é ficar dentro de casa somente. Eu tenho que fazer alguma coisa para o reino, irmão. Porque este evangelho será pregado em testemunha a todas as nações. Aí então virá o fim. Então nós temos vamos dizer assim, a responsabilidade ou a capacidade de acelerar a volta de Yeshua. Por quê? Porque se nós assumirmos a nossa responsabilidade. Amém? Então que o Eterno te abençoe grande e poderosamente. É isso, irmãos. Me fugiu a outra coisa que eu ia falar, mas
De repente o Eterno só queria que eu falasse isso. Então seja feita sempre a vontade do Eterno. Vamos orar ao Eterno, vamos agradecer em nome de Yeshua, bondoso, maravilhoso e eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor, neste Shabat, Senhor, foi nos dado, Senhor, um tempo, Pai, um tempo oportuno, um tempo, Senhor, aleluia, para nós meditarmos, para nós aprendermos, para nós, Senhor, aleluia, sermos instruídos pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Senhor, aleluia, acerca daquilo, Senhor, que é verdadeiro, acerca das profecias, acerca, Senhor, da restauração, acerca, Senhor, da Tua vontade. Porque antes, meu Pai, de nós aprendermos, aleluia, Senhor, sobre diversas coisas, Pai, sobre os Binei Anussins, sobre, Senhor, a restauração, nós temos que começar do básico. E o básico é, Senhor, que nós fomos em Cristo, em Yeshua HaMashiach, nós fomos aproximados, Pai. Nós fomos aproximados, ou seja, não, os gentios não são mais estranhos às alianças, ao concerto, não são mais, Senhor, afastados ou separados do Teu povo, mas a Tua palavra diz que em Cristo, em Yeshua, Senhor, na pessoa do Teu Filho Mashiach, Senhor, Yeshua HaMashiach, nós fomos aproximados, meu Pai. Então, Senhor, mediante a isso, Senhor, agora, Pai, temos que caminhar, Senhor, fazendo a Tua vontade, Te agradando, Te adorando, Senhor. Aleluia, cumprindo com a nossa responsabilidade, com o nosso chamado, Senhor. E, aleluia, estando sujeitos ao Senhor, ao Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, cumprir com a Tua vontade e, Senhor, aprendermos para que possamos Te obedecer ainda mais. Muito obrigado, Eterno. Muito obrigado por este momento. Quero Te pedir que neste Shabat, Senhor, o Teu povo seja tremendamente abençoado. Senhor, eu quero pedir que no próximo estudo, Senhor, na próxima semana, Eterno, que Tu possa, Senhor, preparar o nosso coração e que nós possamos aprender ainda muito mais. Alabacobinarácia. Oh, glória! Abençoa, Senhor, o Teu povo, Pai. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que ficaram conosco, Pai. Os irmãos que eu vejo aqui, os irmãos que nosso amado pastor Cristiano falou, Senhor, que tinha irmãos conosco lá de Bangu, de Jardim Bangu. Então, glória seja dada ao Teu nome, Eterno. Abençoa os Teus filhos, alcança aqueles que são Teus, Pai. As Tuas ovelhas ouvirão a Tua voz e elas Te seguirão, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, a Tua obra da restauração, meu Pai. Esta é a minha humilde oração, Senhor, com louvor e com ações de graça. Em nome de Yeshua HaMashiach, oramos e Te agradecemos, Eterno. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Você pode dar um glória aí? Você pode bendizer ao nome do Senhor? Baruch Hashem, bendito seja o nome. Glória a Deus. Amém? Então que o Eterno te abençoe. Amém? Na próxima semana nós estaremos juntos novamente. Amém? Vamos até estender mais um pouquinho, vamos entrar num nível mais profundo, né? Mas hoje foi uma preparação, tá bom? Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach, tá? Shalom, shalom. Dá tchau, Manu. Tchau. Fala, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amém.